Gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, começar um capítulo novo do livro de ciências, né, que vai falar sobre as funções do corpo humano. Capítulo 2. Você realiza várias atividades durante o dia e às vezes a gente nem se dá conta de que seu corpo está digerindo os alimentos, está fazendo circular as substâncias pelo nosso corpo, pelo nosso sangue, está liberando energia dos alimentos para que a gente tenha energia para realizar as nossas atividades diárias, enfim, trabalhando para que a gente possa correr, estudar, dormir, brincar, fazer acontecer, né? Então, que tem uma brincadeira, corta, aperta e amassa, né? É a digestão. Então, tem uma tirinha aqui a seguir, né? Que é uma brincadeira que representa como se nosso corpo estivesse sendo inventado, né? Que parte do corpo o artista quis mostrar. Então, tá aqui, vamos ver se está funcionando. Aí tem lá ele olhando, uhul! Que parte do corpo que vocês acham que está sendo representada nessa imagem, né? O que vocês acham? Espero que vocês tenham dito que é a digestão. Na verdade, aqui no comecinho, no primeiro quadrinho, é como se fosse a nossa boca, né? Os dentes, mastigando, triturando. Aí passa pelo esôfago, né? Amassando, triturando ainda mais os alimentos, transformando ele no bolo alimentar, para depois ir para o intestino, para o estômago, e enfim, chegar a virar as fezes, aquilo que não foi aproveitado pelo nosso organismo. A digestão é uma das funções que seu corpo realiza para mantê-lo vivo, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa da digestão para sobreviver. Os alimentos que você ingere precisam sofrer uma série de transformações para fornecer nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Então a gente come aqui na boca, mas ele passa por uma série de transformações. E aí, para que se transforme em nutrientes para o nosso corpo todo, todas as partes do nosso corpo, né? Que não são poucas, são muitas. Nesse processo, os alimentos são partidos e viram uma pasta, né? A gente mastiga, ele vira tipo um bolo alimentar. E sobre essa pasta agem substâncias chamadas sucos digestivos, né? Que tem no nosso estômago. Quando colocamos um pedaço de alimento na boca, a gente utiliza os dentes, a língua e a saliva para poder mastigá-lo. Os alimentos têm funções importantes no nosso corpo, né? Então, tem vários tipos de alimentos e cada tipo de alimento tem sua característica e sua importância. Nós temos, por exemplo, os carboidratos que trazem energia para a gente, né? Que é os pães, cereais, frutas, eles fornecem energia para todas as nossas atividades. As proteínas, que são as carnes, leite, ovos, grãos, que constroem e reparam o nosso corpo. Os lipídios, que também pode ser conhecido como gorduras, são os óleos de cozinha, manteiga, gema de ovo, leite e derivados, castanha, fornecem energia e ajudam a construir nosso corpo. Vitaminas e sais minerais, que são frutas, verduras, legumes, cereais, leite, ovos, carne, controlam importantes funções do nosso corpo e previnem certas doenças. Tem vários tipos de vitamina e tipos de vitaminas que são importantes para o nosso corpo. Quando comemos, usamos os dentes para mastigar os alimentos. E os nossos dentes possuem formatos diversos com diferentes funções. A língua, ela movimenta os alimentos. Ao mesmo tempo, a saliva umedece ele, auxiliando a formação de uma pasta, iniciando a digestão dos alimentos. Depois que engolimos, essa pasta de alimento continua no seu caminho pelo tubo digestório. Portanto, a digestão começa, isso é importante, a digestão começa pela boca, né? Ela começa ali, a boca faz parte do processo da digestão. Parte importante. Você e seu colega devem colocar um pedaço de alimento na boca, qualquer alimento, e mastigá-los. E aí, como vocês vão colocar esse alimento na boca e mastigar, vocês vão perceber, que vocês vão fazer propositalmente para perceber, né? Como vocês utilizaram os dentes, como que vocês utilizaram a língua, e percebam a função da saliva, tá? E anote o que vocês perceberam nesse processo de mastigação.
Depois, vocês vão dizer o que que acontece com o alimento depois que você mastiga, e aí mastigou, a língua fez a função dela, a saliva e engoliu. O que que acontece com o alimento depois que você mastiga e engole? Né? Pode colocar o que vocês acham que acontece, ou que vocês já conhecem sobre esse assunto. Essa questão 3 aqui, que se a gente faria se a gente estivesse em sala, né? Que é deitar, que se vocês tiverem condições de fazer em casa, pode estar fazendo. Deitar sobre o papel par e pedir que o outro colega desenhe o contorno do seu corpo. E aí, discutir, né, através desse contorno aí, qual o caminho do alimento pelo corpo. E tentar representar em desenhos dentro desse contorno. Se vocês conseguirem fazer em casa, pode fazer, tá bom? Senão, não tem problema. Aqui, gente, é um desenho, né, que depois vai mostrar para vocês um pouquinho desse processo. O corpo tem um sistema formado por um longo tubo e outros órgãos que auxiliam a digestão. O tubo digestório começa na boca e termina no ânus. Então, começa aqui, né, na boca, que é a cavidade oral aqui. Aí tem as glândulas salivares, que são responsáveis pela saliva, a faringe, né? E aí tem aqui o esôfago, né? Que é onde, quando você engole, ele entra aqui nesse canal do esôfago e segue em direção, né, aos demais órgãos, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino grosso e intestino delgado até chegar no reto e no ânus. Né? Todos esses órgãos são importantes para a nossa sobrevivência e fazem parte do sistema digestivo. Né? Cada um com a sua função fazem parte do sistema, né, digestório. Aqui, ó, tem a explicação. Suco gástrico, que falou lá no comecinho, que é o líquido presente no estômago, né, que auxilia a digestão dos alimentos. Então, quando o alimento ele é triturado, mastigado lá no dente, ele desce pelo canal do esôfago, né? Tá até escrito aqui, ó, que o esôfago é um tubo com uma forte musculatura, então ele é um músculo, né? Ele empurra o alimento em direção ao estômago. Então, vai descendo aqui, ele vai fazendo esse movimento, vai triturando, deixando ele mais ainda mais líquido o alimento, né, nesse movimento que ele faz, e para poder chegar até o estômago, né? O estômago ele tem várias camadas de músculo que amassam os alimentos. E também ele é revestido por um muco que o protege, que chama suco gástrico, né? Então aqui, o bolo alimentar da boca, ele vai descer pelo esôfago até chegar no estômago. No estômago, esse bolo alimentar, ele fala bolo alimentar porque ele parece um bolo mesmo, né? Parece um bolo. Ele é misturado ao suco gástrico, que transforma numa pasta quase líquida. São digeridas principalmente as proteínas. E lembre-se, as proteínas são encontradas principalmente nas carnes e nas leguminosas. A pasta que sai do estômago, ela chega ao intestino delgado. Lá acontece a transformação dos alimentos. Eles são digeridos, transformados em nutrientes e ficam tão pequenos que atravessam as paredes do intestino e entram na corrente sanguínea da gente, né? Então, depois que sai do estômago esse bolo alimentar, que é misturado com suco gástrico, ele fica uma pasta quase líquida, já não é mais uma massinha, né? Esse bolo alimentar parece uma massinha. Depois que ele entra no estômago e passa por esse suco gástrico, ele fica quase líquido. E aí, ali, eles são digeridas as proteínas, que são encontradas nas carnes, nas leguminosas. Daí, essa pasta sai do estômago e chega ao intestino delgado. Lá, então, os alimentos, né, que foram digeridos são transformados em nutrientes e ficam tão pequenos que eles passam as paredes do intestino e vão pela corrente sanguínea, como fica tipo um líquido mesmo, se mistura no líquido do sangue, vão pela corrente sanguínea, né, distribuir os nutrientes que precisa para o restante do nosso corpo, né, e o resto vai para o intestino grosso, tá? O intestino delgado, ele é um longo tubo de cerca de 7 metros, envolto em muitos vasos sanguíneos. O fígado
pâncreas são órgãos que produzem substâncias que auxiliam também a digestão, tá bom? O fígado e o pâncreas. No intestino grosso, o excesso de água da pasta dos alimentos não aproveitados vão voltar para o sangue, então, aqueles alimentos que não tiveram nenhum proveito, eles vão ser tirados, o excesso de água que tem nos alimentos, e vai para o sangue, e o que não for aproveitado de maneira nenhuma, vira as fezes, né? Vão virar as fezes e são eliminadas lá pelo ânus, né? Aí, se quem conseguiu fazer o desenho, vai observar o desenho que vocês fizeram e vocês vão dizer se acham que ele deve ser refeito, que vocês não conseguiram representar dessa maneira como está aí previsto para vocês, né? É importante, gente, que vocês, eu recomendei para vocês lá na plataforma Khan Academy, vídeos e atividades também de ciências, né, sobre o sistema digestivo, porque lá tem vídeos, tem o movimento que faz, então acho que seria interessante que vocês pudessem ver esses vídeos e pudessem aprender mais um pouquinho, além dessas atividades de hoje que foram propostas, tá bom? Eu fico aguardando que vocês postem a atividade realizada das questões e até a próxima aula a gente dá continuidade a esses estudos. Beijo, gente!